Fala galera, meu nome é Luiz Pessol e esse vídeo faz parte de uma ação conjunta do grupo MTI. O que seria o grupo MTI? São especialistas que se juntaram e vão estar abordando aí um tema por mês, né? De várias tecnologias. Tecnologias Microsoft, Open Source, outras proprietárias aí, Cisco, VMware, entre outras soluções aí, tá ok? Esse mês de fevereiro nós estamos abordando o assunto Windows Server. Cada especialista está abordando uma situação aí dentro do Windows Server e temos vários vídeos aí disponíveis para vocês, tá ok? Hoje nós vamos estar fazendo uma instalação do Windows Server 2012 R2, uma instalação gráfica e uma instalação Server Core, tá ok? Vamos lá para a agenda. Nós vamos estar vendo as edições, requisitos do sistema, as principais funções que o Windows Server atua no mercado hoje, a instalação Server GUI, a instalação Server Core, e nós vamos fazer também a instalação de uma função, que seria a função de Active Directory, tá ok? As edições do Windows Server. Nós temos aí basicamente 4 edições: a Data Center, a Standard, a Essential e a Foundation. Tá? Você vai analisar bem aí qual que seria a proposta do seu projeto, né, para estar fazendo essa escolha da edição, tá ok? Isso vai variar aí com as suas necessidades. Fica a dica aqui das edições e do que cada edição pode te oferecer aí, tá ok? A forma de licenciamento de cada edição. Quais os requisitos mínimos do sistema, né? O que o sistema precisa de hardware para que ele possa rodar? Ele precisa de um processador de 1.4 GHz e que seja 64 bits. Ele precisa de 512 MB de memória RAM e ele precisa de 32 GB de espaço em disco, tá ok? Essa é o requisito mínimo do sistema, né? Então você vai ter que analisar a sua necessidade. Você vai ter que analisar para que esse servidor vai ser instalado. Ele vai ser instalado para ser um servidor de arquivo, ele vai ser instalado para ser um controlador de domínio, ele vai ser instalado para ser um servidor web, né? Ele vai ser instalado para ser um servidor de virtualização, né? Um host de virtualização, né? Pensando nisso, nós temos que analisar aí e tentar oferecer aí o melhor hardware possível para cada situação, tá ok? Essa é uma configuração mínima, né, que o sistema precisa para poder ser instalado aí. Quais as principais funções, né, que o Windows Server ele é utilizado hoje no mercado? Ele é utilizado para servidor de arquivos, para controlador de domínio, para servidor de DHCP, DNS, servidor web. Alguns profissionais utilizam até Apache rodando dentro do Windows, tá?
O Windows é utilizado também para hospedar banco de dados, servidores de e-mail. Um dos servidores de e-mail que é mais utilizado aí seria o próprio Exchange da Microsoft. E agora uma função aí que vem crescendo dia a dia, que seria a virtualização com Hyper-V. Eu criei uma maquininha virtual aqui, pessoal, no, no Hyper-V do Windows 10, tá ok? Nós vamos fazer a primeira instalação aí no modo gráfico, ok? Eu fiquei em dúvida, pessoal, em qual língua fazer essa instalação, essa demonstração. Eu optei em fazer a versão em inglês, mas aí nos comentários aí vocês me dão um feedback aí para os próximos vídeos, né? E aí eu faço conforme vocês acharem melhor aí. Vamos clicar aqui em Install Now, instalar agora. A instalação é bem rápida e simples, tá, pessoal? Não tem nada de tão especial. Aqui são as edições e versões de instalação. No caso, nós temos duas versões aqui, ó, duas edições, né? Data Center e a Standard. Podemos fazer a instalação do modo gráfico e do modo Server Core. Nós vamos fazer a instalação no modo gráfico com a edição Standard, ok? Que é só aceitar os termos de licença. Vamos escolher a opção customizada. Aqui nós poderíamos criar mais de uma partição ou escolher o disco que faríamos a instalação do servidor. Muitos especialistas aí costumam separar os dados, né, o banco de dados do Active Directory, uma partição ou disco diferente da instalação do Windows. Tá? No nosso caso aqui, vamos fazer só a instalação simples. Aqui começa a instalação. Pessoal, já está finalizando a instalação aqui. A hora que ele terminar, ele vai reiniciar o servidor, tá ok? Já está reiniciando. Vamos aguardar ele reiniciar aí para a gente dar continuidade no processo. Agora vamos digitar uma senha, repetir ela no campo de baixo, dar um Enter. Essa será a nossa senha aí de administrador local, tá ok, pessoal? Ctrl Alt Del aí para poder acessar o servidor e vamos digitar a senha que acabamos de criar. Bom, o que fizemos até o momento, pessoal, foi instalar o Windows Server 2012 R2. Né? Nós fizemos apenas a instalação do Windows Server, ok, até o momento. Na inicialização do Windows, ele abre o Server Manager. Nessa versão nova do Windows Server 2012 R2, foi centralizado todo o gerenciamento do Windows Server. Tá? Você consegue aí gerenciar o servidor local e demais servidores aí através dessa única console, tá ok?
E onde que eu encontro essa console? Caso ela esteja fechada. Eu tenho ela aqui na barra de tarefas ou no iniciar Serve Manager. Bom, vamos adicionar aí uma função para esse servidor. Nós temos dois locais aqui que podemos acessar a instalação de features e rules. Podemos acessar através desse link ou através do Manager. Vamos dar um avançar. Temos duas possibilidades aqui. Instalação do VDI, serviço para virtualização de desktop, e a opção de cima. Vamos avançar. Aqui o servidor ele me dá a opção de estar fazendo gerenciamento, instalação de features ou rules de servidores remotos. Então aqui ele vai mostrar para a gente o nosso servidor, que é o único servidor que nós temos no momento. Aqui ele está falando que o name, o nome do servidor é esse win aqui, FB alguma coisa, e o IP desse servidor é esse 169.254.170.81, né? É um IP inválido, tá? Então, a primeira coisa que nós devemos fazer num servidor é configurar o seu hostname e seu endereçamento de IP. Então, nós vamos fazer isso nesse momento. Ele vai ser servidor DNS. Então aqui ó, eu poderia estar colocando o endereço de IP de rede dele ou o localhost, que é o 127.0.0.1, tá ok? Vamos renomear esse servidor. Vamos dar um nome para ele de srv-gui, ok. Vai pedir para reiniciar. Vamos deixar ele reiniciar. E vamos continuar com a instalação do Active Directory. Entrar a nossa senha. Deixa eu inicializar o Server Manager para que possamos aí fazer a instalação. Primeira opção, avançar. Agora ele aparece da forma correta, seu nome novo e seu IP, o IP que nós configuramos ainda há pouco. Avançar. O serviço que nós vamos, a função que nós vamos instalar é o Active Directory Domain Services. O que seria o AD, o Active Directory? Ele é um gerenciamento centralizado aí, né? Podemos chamar de gerenciamento centralizado de usuários de recursos de rede, né? Políticas de segurança, políticas de grupo,
Ao escolher a instalação da função Active Directory, ele tem algumas dependências, automaticamente ele adiciona essas dependências para que possa ter uma instalação efetuada com sucesso. Só avançar, ele já habilitou aqui, ó, o Group Policy Manager. Avança novamente. Ele dá um resumo aqui do que será instalado. Vamos instalar. O processo aqui é rápido. O que ele está fazendo nesse momento? Ele está instalando todas as suas necessidades, né, recursos, ferramentas, para que eu possa promover ele a controlador de domínio. Tá? Antigamente, aí, nas versões anteriores do Windows Server, você fazia a instalação do Active Directory através do comando dcpromo. Hoje não é mais utilizado, tá? Se você for tentar utilizar aí o comando dcpromo, você não vai conseguir efetuar a instalação do seu AD, ok? Então você tem que fazer a instalação dos recursos necessários, das features, das rules, e posteriormente promover esse servidor a controlador de domínio. Tá aqui, ó, através desse link aqui. Caso eu feche isso aqui, eu posso acessar através do alerta aqui, ó, da minha server manager, tá ok? Então vamos lá, promover esse servidor a um controlador de domínio. E ele vai dar três opções. Eu posso adicionar um controlador de domínio num domínio existente. Posso adicionar um domínio numa floresta existente. Ou eu posso criar um domínio numa nova floresta. Tá, ok? E essa seria a opção que, na realidade, é a opção que nós vamos escolher, né? Aqui seria o nosso domínio. Vamos criar aí mti.local. Avança. Aqui é nível funcional do controlador de domínio. Esse level funcional, nível funcional, caso você tenha servidores anteriores à versão que você está instalando no momento, você deve instalar e configurar com o mesmo nível funcional dos outros servidores que você tiver na sua rede. Então vamos supor que você tenha controladores de domínio com Windows Server 2008. Você tem que instalar esse aqui também com o level funcional, o nível funcional em 2008. Ou 2008 R2, ou 2012, ou 2012 R2, caso você não tenha nenhum outro controlador de domínio. Caso você enxergue na frente que você vai ter que fazer instalação de um segundo controlador de domínio e essa licença, esse sistema que você tem é um sistema antigo, então você já tem que instalar esse primeiro controlador de domínio no level funcional, no nível funcional do outro servidor, do outro controlador de domínio. Tá ok? No nosso caso, esse é o primeiro, é o único, então nós vamos instalar no nível funcional do 2012 R2. Vamos digitar uma senha aqui.
Essa senha é a senha do administrador do domínio. Ele dá um alerta referente ao DNS. Vamos avançar. Que ele vai apresentar para nós o NetBIOS, que vai ficar como MTI. Vamos avançar. Pessoal, lá no início nós falamos que poderíamos criar mais de uma partição na instalação do Windows, né? Mais de uma partição, ou de repente se nós tivéssemos outros discos, né, nesse servidor. Nesse momento aqui nós poderíamos selecionar um disco ou uma partição diferente do nosso sistema operacional, tá ok? Nesse momento aqui nós poderíamos fazer essa configuração aí, tá? No nosso caso vai ficar default, vai ficar padrão, e vamos avançar. Aqui ele dá um resumo, né, da instalação, de como vai ficar, e ele nos apresenta o script no qual nós podemos fazer a instalação via PowerShell, tá? Uma instalação automatizada do Active Directory via PowerShell, tá? Então esse é o script, ó. Eu vou salvar esse script para usar futuramente. Aqui ele dá todas as configurações. Vamos avançar. Ele dá alguns alertas, mas nos pré-requisitos ele passou. Vamos instalar. Ao finalizar esse procedimento aqui, pessoal, ele vai pedir para reiniciar o servidor, tá ok? E automaticamente já vamos estar aí com o nosso controlador de domínio instalado, tá? Nosso controlador de domínio primário aí, né? Caso venhamos instalar mais controladores na nossa rede. O processo aqui, né, é rápido, não demora muito. Está reinicializando aí o servidor. Bom, podemos ver que já temos aqui o acesso como administrator do controlador de domínio MTI. Vamos logar. Nós vamos ver nosso AD, nosso DNS, e aqui em Tools, ferramentas, temos todas as nossas ferramentas de gerenciamento do Active Directory, DNS e nossas políticas de grupo, gerenciamento de políticas de grupo, gerenciamento de políticas de segurança, tá ok? Eu não vou, nesse momento, eu não vou abordar esse conteúdo, tá, pessoal, de gerenciamento, né, num post futuro aí, ou até mesmo um post de algum dos colaboradores lá do grupo MTI, eu posso estar passando para vocês aí
esse conteúdo. Bom, aqui eu tenho uma maquininha virtual que eu criei para que pudéssemos instalar a versão do Server Core, Windows Server 2012 R2 como Server Core. Vamos fazer essa instalação. Essa instalação está sendo feita a partir de uma imagem, tá, pessoal? Eu fiz download do site da Microsoft e eu vou deixar o link aí posteriormente para que vocês possam baixar e fazer os seus testes também. A instalação é bem simples. É bem parecida com a outra. A diferença é que nós vamos, em vez de escolher a GUI, nós vamos escolher a Server Core, ok? É uma instalação, digamos que mais limpa, né? Ela não tem aquela parte gráfica, então naturalmente que o sistema fique um pouco mais rápido, né? Aceitar os termos de licença, avançar. Como eu havia dito na outra instalação, aqui mesma coisa. Podemos ter mais de um disco e deixar disponível aí esse disco para de repente colocar o banco de dados do Active Directory ou qualquer outro tipo de atividade. Podemos criar mais de uma partição também nesse ponto aqui da instalação. Vamos fazer o seguinte, vamos particionar isso aqui. Vamos criar uma com 35. Vamos deixar essa 5 aqui, ó. Vamos instalar o sistema nessa partição de 33 GB, né? Vamos deixar a outra disponível. A instalação está finalizando. O servidor vai reiniciar aí e já vamos ter aí o nosso Server Core instalado. Bom, pessoal, reiniciou. Vamos dar uma senha para o administrador local. Ok. Pronto. Nesse momento, nós temos o nosso Server Core instalado, tá? Qual que é o próximo passo? Nós vamos fazer as configurações locais, vamos renomear esse servidor, vamos configurar endereçamento de IP e DNS. Posteriormente, vamos instalar as features, né, para que no futuro possamos promover esse servidor a um controlador de domínio, tá? Vamos lá então. Você vai digitar aí sconfig, vai ter essas possibilidades aqui na console. Nós vamos digitar 2 Enter para alterar o hostname, ok? Então nós vamos digitar aqui srv-core. Vamos dar um Enter, ele vai alterar. Bom, não vamos reiniciar por enquanto. Então eu vou dar não, alteramos o nome, vamos configurar a rede. 8 para configuração de network, Enter. Ele pergunta, se eu tivesse mais de um adaptador aqui, nós teríamos
vários index aqui. Então nós vamos digitar o index correspondente à placa que nós queremos configurar, no caso 10. Aqui ele pergunta o que a gente quer configurar na nossa placa de rede, no nosso adaptador de rede. Nós vamos configurar primeiro o nosso IP address, nosso endereço de IP, 1. Aí ele pergunta se esse IP vai vir via DHCP ou estático. Então nós vamos digitar S porque é estático. Agora nós podemos digitar o IP 192.168.0.15. Eu vou digitar o mesmo IP que nós colocamos no outro servidor que instalamos anteriormente. Eu estou colocando esse mesmo IP porque aquele servidor está desligado. Caso ele tivesse ligado, eu não poderia colocar o mesmo IP, tá ok, pessoal? Então vamos lá. Enter. Ele já me dá a sugestão da máscara de rede, né? Então eu vou deixar a padrão, eu dou Enter. E aí ele me pergunta o Gateway. Gateway eu não vou colocar no momento, porque nós não temos um. E aí ele volta para o menu. Então nós vamos configurar o DNS, os servidores de DNS. No nosso caso, o servidor de DNS preferencial vai ser ele mesmo, 127.0.0.1, porque é localhost, tá ok? Eu poderia estar colocando aqui o IP desse servidor, no caso 192.168.0.15, tá ok? Enter. Adicionamos. Ele pergunta se tem um servidor DNS alternativo, no caso nós não temos. Eu vou pressionar Enter e ele vai deixar em branco. E aí voltamos. Eu vou digitar 4 aqui, para ele voltar para o menu. E vou reiniciar esse servidor para que possamos continuar a instalação das features necessárias e suas dependências para promover o servidor ao controlador de domínio. Vamos lá, então 13. Sim. E ele vai reiniciar. Reiniciou, vamos digitar aqui a senha de administrador local, ok. Vamos dar uma olhada como ficou nossas configurações. Então ele ficou com o nome de SRV Core e as configurações de rede. Ele já está com as configurações de rede, 192.168. Vamos lá ver. Vamos ver essas configurações. Está aí. O nosso NIC, a nossa placa de rede 10. O nosso endereçamento de IP que colocamos aí 192.168.0.15. A nossa máscara de rede. O DHCP está desabilitado. O nosso servidor DNS preferencial é localhost. Então nossa rede já está configurada. O nosso hostname já está feito. Vamos voltar lá para o CMD aqui, para o prompt de comando, e vamos chamar o PowerShell. Bom, pessoal, até o momento nós fizemos as configurações básicas para que possamos instalar funções em um servidor. Tá? Na instalação anterior gráfica, quando estávamos finalizando a instalação, a promoção do servidor para um controlador de domínio, foi gerado um script, tá?
foi gerado um script de PowerShell. Então nós salvamos aquele script, no qual eu tenho ele aqui, tá? Então nós vamos copiar esse script aqui, vamos copiar ele, vamos voltar aqui para o nosso server core, nós vamos chamar aqui o Notepad. Vamos colar esse script aqui e vamos alterar ele com base no projeto que nós estiver fazendo no momento aí, tá? Então nós temos aqui agora o domínio MTI2, tá? O NetBIOS MTI2. O restante nós vamos deixar padrão aí por ser teste, não tem necessidade de estar alterando. Caso eu quisesse alterar a minha base de dados do controlador de domínio, do nosso Active Directory, eu poderia estar alterando aqui, ó, tá? Os arquivos de log e a pasta sysvol, ok? Eu poderia estar fazendo essa alteração agora. Se eu tivesse criado lá uma partição, na verdade a gente criou, mas não vamos usar, tá? Uma partição ou um disco diferente da que está instalado o nosso sistema operacional Windows, tá? Nós poderíamos alterar aqui. Então nós vamos salvar esse script lá no nosso C2 pontos, tá? Vamos criar uma pastinha aqui chamada AD e vamos salvar dentro dela. Install ad.ps1. Esse script ele tem que ser salvo na extensão do PowerShell, tá, pessoal? .ps1. Vamos salvar. Pode fechar agora. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos instalar as features e suas dependências para que posteriormente possamos promover esse servidor, a controlador de domínio. Então, qual que é o comando? Install Windows Feature AD Domain Services Include Management Tools. Ok? Vamos dar um Enter. Aqui vai instalar a feature e suas dependências. É isso que ele está fazendo neste momento. Tá ok? Neste momento é isso que está sendo feito. Esse procedimento é bem rápido, é mais rápido do que lá no... A gente já finalizou. O que nós vamos fazer agora? Vamos acessar o diretório onde está o script cdc /ad. Podemos visualizar o que tem dentro desse diretório, tá aí o script. Podemos ver esse script. Ok? E agora nós vamos fazer o que? Nós vamos chamar esse script aí. Vamos rodar ele para que possamos promover o servidor. Tá? Como que nós vamos fazer isso aí? Ponto barra. Isso porque eu estou no diretório, tá, pessoal? Install. E Enter. Vai solicitar a senha de administrador, domínio. Para repetir. E vai começar
a promover esse servidor a um controlador de domínio. Quando finalizar esse procedimento, esse processo, ele vai pedir para o servidor reiniciar, e a hora que o servidor voltar, ele já vai voltar como um controlador de domínio, pronto para receber configurações e gerenciamentos, né, de um AD. Né, adicionar usuário, grupo, políticas de segurança, de gerenciamento, né? Adicionar os computadores ao domínio. Inclusive vamos adicionar aí um Windows XP, um Windows 7, e para fazer só esse teste aí de que de fato ele está funcionando, ok? Vamos fazer o seguinte: enquanto ele termina aqui a instalação, vamos inicializar aqui o nosso Windows 7. Vamos inicializar o nosso Windows 7 para adiantar aqui, e aí a gente já vai fazer a configuração de rede desse Windows 7 para poder colocar no domínio. Vou logar aqui, vamos ver como que está lá. Já está reiniciando, maravilha. Vou exibir ele inteiro aqui, vamos configurar a rede. Colocar na mesma rede do servidor lá. Colocar um IP qualquer aqui, 192.168.0.10. A subrede padrão. E o DNS, quem que vai ser o DNS desse cliente? O meu servidor de controlador de domínio, 192.168.0.15. Correto? Ok. Vamos fechar aqui. Vamos ver se ele iniciou. Tá finalizando, finalizou, pessoal. Bom, nós podemos ver aqui que ele já está como controlador de domínio. Administrator, né, e o domínio. Vamos logar nele aqui. Agora a senha que eu estou digitando aqui é a senha que eu digitei na promoção, tá, pessoal? Quando eu estava promovendo ele a controlador de domínio. Bom, já estamos logados. Vamos colocar então o Windows 7 no domínio, pessoal. Vamos lá. MTI 2, correto? Enter. Já pediu aqui as credenciais de administração. Administrator. E a senha do domínio. Bem-vindo ao domínio MTI 2. Então ele já foi inserido aí, esse computador já vai ser gerenciado pelo meu controlador de domínio MTI 2. Ok? Vamos reiniciar aqui e vamos logar como administrator nesse cliente de rede aqui, nesse Windows 7. Pessoal, tá chegando ao fim aí nessa videoaula, esse post. Quero agradecer todos aí que estiveram comigo até esse momento. Quero pedir para que vocês possam estar aí se inscrevendo no canal, aguardando os futuros posts, acompanhando o grupo MTI. Vai vir muita novidade por aí, tá? Eu acredito que vale bastante a pena. E se você gostou, compartilha com seus amigos, né? Você está adquirindo esse conhecimento aí gratuitamente, não custa nada então compartilhar aí com seus amigos. Isso vai me ajudar bastante. E você vai ajudar seus amigos também a adquirir conhecimento. Bom, pessoal, tá aí. Loguei no domínio com o usuário administrator, que é o usuário lá do nosso domínio MTI. O computador já está no controlador de domínio.
Era isso que eu tinha para passar para vocês. Um muito obrigado e até mais.